Ontem eu fiquei pensando muito sobre controle e sobre como a gente está sempre tentando controlar tudo o tempo todo e como muitas das vezes a gente não tem controle sobre praticamente nada e que as coisas, na verdade, mais monumentais e importantes da nossa vida muitas das vezes acabam acontecendo exatamente fora do nosso controle, mesmo a gente tentando tudo que a gente pode controlar aquilo. E é claro que isso começou a morar na minha cabeça por conta do que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, as chuvas no Rio Grande do Sul. Então, antes de começar a fazer esse episódio, eu quero fazer um disclaimer sobre as chuvas que estão acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Seria impossível não falar sobre isso. Agora, enquanto eu gravo, é 7 de maio. Até o momento, são aproximadamente 300 mil pessoas que precisam de ajuda dentro dos 364 municípios afetados. Tem mais chuva vindo. Eu não sei ainda como que vai ficar as coisas até o final dessa semana, então quando esse episódio sair, as coisas já terão acontecido, mas uma coisa eu sei. Com chuva ou sem chuva, as pessoas ainda precisam muito, muito da sua ajuda. Em 2022, foi a minha cidade que passou por isso. Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, foi afetada pela maior chuva da história do estado do Rio de Janeiro. Foram milhares de pessoas também desabrigadas, centenas de mortos e uma ferida aberta que ficou, e a sensação que a gente tinha ali da cidade era que a gente estava caindo sem fim e que a gente continuava caindo, sabe? Era uma queda livre que não tinha onde chegar no fundo do poço. A gente continuava caindo. E eu lembro de ver a cidade como ficou depois que a chuva passou e era só lama e os carros jogados e as pessoas desabrigadas. Eu sei que a gente quer apontar os dedos, eu sei que tem muitas pessoas que merecem ter os dedos apontados. São governantes que viam esse tipo de tragédia anunciada já de anos e que nunca se deram ao trabalho de implementar políticas públicas para poder resolver essa situação, amenizar essa situação. Muito pelo contrário, não só não fizeram nada em termos de políticas públicas para poder amenizar algum tipo de catástrofe dessa, como, na verdade, também muitas das vezes tiraram leis e outras coisas que poderiam ajudar em casos de catástrofes naturais. Então, não é só que foi uma falta de ajuda, é uma falta de consideração, é mais do que isso, é atrapalhar. Não é só não ajudar, é atrapalhar. E eu sei o quanto que isso dói, o quanto que isso pega a gente. Mas no momento as pessoas no Rio Grande do Sul precisam da nossa ajuda e eu vou falar mais sobre isso mais pro final do episódio, em como a gente pode ajudar nas coisas que estão sob o nosso controle, que é o tema do nosso episódio. Entrando dentro desse tema de controle, existem muitas formas de você ser uma pessoa controladora. Eu sempre fui uma pessoa controladora e eu não gosto de falar isso. Porque quando a gente fala de maneira mais corriqueira, eu sou muito controladora, soa chato, né? Você pensar a pessoa, ai, que chata. Provavelmente você vai pensar, ai, que chata. Ok, entendo, também acho. Mas a gente não é profunda no tão grande que é o problema de ser uma pessoa extremamente controladora. Existem vários níveis de controle, obviamente, mas no geral, ser uma pessoa muito controladora, ela vai mais fundo do que se tornar uma pessoa cri-cri, uma pessoa chatinha. É uma coisa que afeta muito, obviamente, em nível pessoal, mais do que qualquer outra pessoa. O que mais afeta é a pessoa que é controladora, mas também afeta as relações e as pessoas em volta, em casos mais extremos. É o tipo de coisa que, às vezes, é quase como perfeccionismo, sabe? Quase que, às vezes, você usa como se fosse um atributo de qualidade, sabe? Ai, conte entrevista de emprego, sei lá. Ai, me conte um defeito seu. Ai, eu sou uma pessoa muito perfeccionista, sabe? Eu gosto de fazer as coisas bem certinhas, eu sou bastante controladora, eu quero que tudo saia exatamente do jeito certo, na hora certa. Eu tenho bastante controle. E parece que você tá vendendo um peixe, jogando aí uns defeitos horrorosos de ter que lidar enquanto ser humano, tanto internamente quanto externamente, as pessoas ao seu redor. E eu acho então que muitas vezes o controle ele casa bastante com essa coisa do perfeccionismo, da gente achar que pode ser uma coisa boa, quando na verdade não é bom, não é saudável. Existe sim maneiras de lidar com controle que são muito mais saudáveis e são extremamente necessárias, e eu vou chegar lá, mas no geral ser uma pessoa controladora é muito complicado. No geral, pessoas muito ansiosas tendem a ser pessoas controladoras, porque a pessoa ansiosa é uma pessoa que tem muito medo de todos os cenários imaginários, possíveis catástrofes que ela inventou na cabeça dela, e é obviamente que ela vai tentar fazer tudo que ela pode dentro ali da realidade dela para conseguir evitar algum tipo de catástrofe dessas ansiedades dela de acontecer. Mesmo que a maioria seja completamente aleatória ou que não tenha nenhuma evidência de que aquilo de fato vai acontecer.
ainda assim a gente se pega, né, enquanto pessoa bastante ansiosa, tentando controlar tudo que a gente pode ali para evitar esses tipos de cenários completamente hipotéticos, catastróficos que existem na nossa cabeça. Ou então a gente vê que a gente não consegue controlar um monte de coisa e a gente começa a tentar controlar coisas específicas dentro da nossa vida, da nossa rotina e às vezes até pessoas com quem a gente tá frequentemente junto, porque ali a gente sabe que a gente pode controlar e a gente acaba até, inclusive, fingindo que as outras coisas não estão acontecendo, os problemas que precisam ser resolvidos não são problemas, porque a gente sabe que a gente não pode meio que controlar aquilo ali, então a gente fica obcecadamente tentando controlar as partes da nossa vida que a gente pode controlar. Existem níveis diferentes de controle. No meu caso, por exemplo, o meu controle com certeza sempre se manifestou em rotinas bastante rígidas e também com relação a obcecar com determinadas coisas que estão dentro do meu controle, que eu posso, teoricamente, controlar para não ter que lidar com as coisas que eu, de fato, deveria estar controlando, ou simplesmente aceitar que tem um monte de coisa na minha vida que está fora sob meu controle e é assim mesmo, vida que segue. Eu acredito que até ali os meus 28 anos, 27, 28 anos, eu era pior com relação à rotina. Então, em nível pessoal, o meu controle saía no tipo, não, eu tenho que acordar esse horário, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comer essa coisa, eu tenho que encontrar fulano nessa hora, eu tenho que fazer isso aqui de trabalho. E as rotinas, elas tinham que estar muito estruturadas, o que não tem nenhum problema. Já falei sobre isso em algum outro episódio, não lembro qual, que eu falei um pouco mais sobre rotinas. Foi naquele episódio que eu falei sobre procrastinação e produtividade, acho que é o episódio 17. E é óbvio que ter uma rotina estruturada na medida do possível, sabendo, né, o que a gente tem que fazer ali durante a semana, botando bonitinho, é muito importante para isso, para que a gente consiga ser uma pessoa mais organizada, mais produtiva, mais proativa e menos procrastinadora. Mas existe também a necessidade de flexibilização da rotina, porque coisas acontecem, a vida tá acontecendo. Às vezes é uma amiga que espontaneamente decidiu viajar para sua cidade, quer te encontrar numa quarta-feira. Cara, vamos dar uma flexibilizada aí, né, amiga? Vamos lá, vamos tentar encontrar ela em algum momento, né? Tudo bem se você não conseguir dormir às 9 da noite nesse dia. Tudo bem se você for jantar fora nesse dia, mesmo que seja no meio da semana. Tem como a gente flexibilizar. E eu vivia ali nos meios ali dos meus 20 anos, eu acho que acredito ali, principalmente entre tipos 23 e 27 anos, em que eu tinha muita dificuldade de fazer qualquer coisa que fosse uma vírgula fora do que eu tinha planejado dentro da minha rotina. Eu precisava estar controlando absolutamente todos os aspectos da minha vida. E isso também casa com a outra parte do meu controle que tem a ver com essa coisa de, às vezes, ficar meio obcecada com uma coisa específica na minha vida em que eu posso controlar e ficar o tempo todo martelando aquilo dali para poder ignorar o resto que eu sinto que eu não tenho controle nenhum sobre e me causa muita ansiedade. Esse tipo de controle eu ainda tenho que prestar mais atenção nele hoje do que o da rotina. Eu acho que hoje em dia eu consegui trazer essa rotina mais flexibilizada. Eu acredito que ter também a minha própria empresa, meu próprio negócio, me forçou a isso, porque, de fato, por mais que eu tente colocar ali no meu dia o que eu quero fazer em relação ao trabalho, muitas das vezes as coisas têm que ser remanejadas. É uma reunião com o cliente que não ia ter, que do nada vai ter, ou uma reunião que teria que não vai acontecer, ou então um projeto novo que pegou. Então, isso acaba quebrando a minha rotina e no início foi muito difícil desapegar disso, enquanto, né, sempre trabalhei como CLT, e hoje em dia é um pouquinho mais fácil de fazer isso. Eu acho que eu já me acostumei um pouco mais em falar, ok, eu ia fazer isso aqui sei lá, meio-dia, mas meio-dia não vai dar, então eu faço 3 horas. E meio que por assim, né, saber um pouquinho mais flexibilizar ali, ao invés de tentar ficar controlando cada segundo do meu dia. E com relação a essa parte de controle mais obsessivo, obcecado, eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente, porque isso daí abre um novo triplex na nossa cabeça, que é maior do que o que eu tô falando agora. Então, segura essa linha de raciocínio, porque eu vou voltar e a gente vai chegar lá. Então, em termos pessoais, quando você é uma pessoa extremamente controladora, você pode acabar sentindo isso dentro da sua rotina, que é uma rotina mais rígida, você tem dificuldade de flexibilizar as coisas que você precisa fazer e você pode acabar obcecando muito com determinados aspectos da sua vida que você sente que você pode controlar e você fica ali martelando naquele ponto específico. E em níveis de relacionamento, quando você é uma pessoa controladora, em casos mais leves, entre aspas, isso vai ser você projetando o que você faz em você
mesmo na outra pessoa com quem você se relaciona. Então, você vai estar o tempo inteiro tentando regular ali a rotina daquela pessoa. O que que ela vai vestir, que horas ela vai comer, o que que ela vai comer, e você vai ficar dando pitaco nas escolhas de carreira dela e de vida dela como se fosse a sua vida. Não é só, tipo assim, uma sugestão, um conselho. É quase que uma ordem. Não, você vai fazer isso desse jeito? Não, claro que não. Não faz o menor sentido. Você deveria fazer assim. E você fica irritado quando a pessoa toma as escolhas delas. Quando ela coloca camisa verde, você queria camisa azul. Quando ela decide que vai almoçar 1h da tarde, quando na verdade faz muito mais sentido almoçar 1h30. E eu já fui muito esse tipo de pessoa. E em algum sentido eu ainda faço isso, eu ainda tento controlar o meu parceiro. Eu tenho total noção disso. Isso é uma coisa que a gente conversou muito na terapia e que hoje em dia eu estou infinitamente melhor em respeitar as vontades e decisões dele como indivíduo, porque ele merece fazer as decisões dele e ter a rotina dele do jeito que funciona pra ele. O que eu posso fazer é, às vezes, dar uma sugestão, um conselho, principalmente quando é solicitado, quando ele pergunta pra mim o que eu acho, e aí eu vou lá e falo o que eu acho. É que assim, principalmente quando você é uma mulher hétero, você tá num relacionamento hétero com um homem cis, homem, eles têm umas dificuldades assim que a gente acha que a gente precisa, tipo, é praticamente uma política pública, sabe, de ajuda, assim, ajudar, por exemplo, a se vestir. Porque aí, o que acontece? Às vezes você vai sair pra jantar e você tá lá toda bonitinha, toda arrumadinha, cheirosa, maquiada, o bonito aparece na sala de chinela havaiana e camisa de time de futebol. É o quê? Complicadíssimo. Aí, de fato, eu entendo a sua raiva e a sua necessidade de controlar aquela situação e falar, Anjo, você não vai sair com a camisa do Flamengo pra gente ir comer num restaurante bacana. Tipo, chinela havaiana, já que se você estiver no Rio de Janeiro, até tudo bem, sabe? Sua havaiana branquinha, bonitinha. Vários locais é até estiloso. Bastante estiloso. Eu uso chinela havaiana pra caramba aqui. Mas no geral, assim, poxa, não dá pra botar um negócio melhor? Não dá pra, né? Se esforçar só um pouquinho. Então, assim, eu entendo que se você é uma mulher hétero escutando isso dentro de um relacionamento heteronormativo, você entende essa necessidade de empurrar um pouco de bom senso goela abaixo do indivíduo. Mas, no geral, tirando essas situações mais pontuais, ficar tentando controlar a rotina da outra pessoa, ficar tentando controlar principalmente as decisões de vida de outra pessoa, não no sentido de aconselhar, mas no sentido de querer impor a sua visão de mundo e o que você acha que aquela pessoa deveria fazer, é muito chato e é uma coisa que desgasta muito o relacionamento e que foi uma coisa que eu fiz por muitos anos dentro do nosso relacionamento e que pode beirar também a um tipo de relacionamento tóxico. Eu acredito sim que eu esbocei traços tóxicos dentro do nosso relacionamento quando eu tentava forçar também muito a minha vontade em cima dele dentro do que eu acreditava que era o certo pra ele e pra nossa relação, quando às vezes cabia, mas muitas vezes não cabia. E talvez eu poderia ter colocado aquelas opiniões, talvez aquilo fosse válido, mas tem jeitos muito mais saudáveis e certos de fazer isso. E é claro que em casos mais extremos dentro de relacionamentos, quando a gente tá falando de controle, isso acaba também sendo projetado em ciúme, em tratar o outro como propriedade, e aí você quer saber pra onde tá indo, com quem tá indo, que horas volta, e fica ligando o tempo todo, fica mandando mensagem, e fica numa possessividade como se você tivesse, tipo, você possuísse aquela pessoa, não você estivesse com aquela pessoa. Nesse caso, no nosso relacionamento, nunca aconteceu, eu nunca fui esse tipo de pessoa controladora, eu nunca fui uma pessoa possessiva e ciumenta nesse sentido, não acredito nisso, não gosto disso, nunca foi assim em nenhum relacionamento amoroso meu, mas existem casos em que uma das partes ali pode estar sempre tentando regular o que o outro tá fazendo e onde vai, o que faz. De novo, puxando mais um pouco pro lado de relacionamentos héteros, infelizmente é um tipo de comportamento que a gente vê muito mais da parte de homens héteros para com mulheres dentro dos relacionamentos, e aí a gente vê relacionamentos que são extremamente abusivos, extremamente tóxicos, psicologicamente, às vezes fisicamente, mas é óbvio que é o tipo de situação que pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento, independente de ser uma relação hétero ou uma relação homossexual, pode configurar em uma das partes, ou às vezes pior, ambas as partes serem extremamente controladoras e ciumentas e querer regular tudo que o outro parceiro está fazendo. Eu já tive amigas que, nossa senhora, Jesus amado, eu vi uns relacionamentos que era assim, os dois o tempo inteiro brigando o tempo todo, porque queria regular cada segundo da vida um do outro, querendo saber onde estava, com quem estava e mandando mensagem. E é extremamente não só desgastante, como
tóxico, abusivo, não é legal. Gente, isso não configura um relacionamento saudável, isso não é normal. Isso pode ser comum, não é normal. Então, se você é essa pessoa dentro do seu relacionamento, precisa sim procurar uma ajudinha aí, profissional, psicóloga, para entender da onde que vem essa necessidade absurda de controle sobre a sua vida e sobre a vida do outro, ou então às vezes é só sobre a vida do outro, não tem nem a ver com a sua vida. E se você tá dentro de um relacionamento assim, que a outra parte tá fazendo isso com você, saiba que isso também não é um relacionamento normal. Isso não vem de um lugar de cuidado, não vem de um lugar de zelo, de atenção. Ah, ele faz isso porque ele me ama muito. Ah, ela faz isso porque ela quer o meu melhor. Não. Quando a gente ama, a gente confia. E existe uma diferença muito grande entre zelo e cuidado e controle e possessividade. Então, isso aí é o caso mais extremo da parte de controles em relacionamentos. Mas, como eu já deixei bastante claro aqui dentro desse episódio, eu tenho tendências controladoras que eu preciso estar o tempo inteiro observando. E existe sim como ter uma relação saudável com esse lado de controle, inclusive usar isso a nosso benefício em várias situações. E o controle saudável, ele tem a ver com planejamento. Então, existe uma diferença muito grande entre controle e planejamento. Então, acho que a gente pode começar por aí, né? Qual é a diferença entre controle e planejamento? A gente começa a ver um pouquinho de uma luz no fim do túnel. O planejamento, ele tem a ver com traçar um objetivo e descobrir quais são os passos que você precisa tomar para tornar aquela meta possível. Você cria um objetivo e você vai trabalhando no que você precisa fazer para chegar lá, mas você flexibiliza o que precisa ser flexibilizado conforme a realidade vai mudando. Porque por mais que a gente tenha um plano, eu tenho um plano de meta dos próximos 5 anos. Bacana, legal, é bom que você tenha. Mas é bom que você mantenha em mente que as coisas vão mudar, a realidade vai mudar e você vai precisar se adaptar a essas novas mudanças e realidades sem perder o foco do objetivo final. Isso é um planejamento. Isso é você controlar o que você pode dentro da sua realidade à medida que as coisas vão mudando. Porque aí sim você está controlando aquilo que você pode de uma maneira saudável e você ainda está trabalhando de acordo para alcançar aquele objetivo maior. Isso é planejamento. O controle, ele não tem a ver com traçar metas. A gente gosta de se enganar e achar que a gente, eu sou uma pessoa controladora porque eu tenho objetivos muito específicos e eu tenho que controlar tudo para alcançar esses objetivos. Não. O controle não tem a ver com traçar objetivos. O controle tem a ver com evitar danos. O controle, ele é movido pelo medo, por aquilo que você não quer que aconteça. Então, conforme as mudanças da vida vão chegando, você não procura se adaptar a essas novas realidades. Você quer forçar a realidade a se adaptar ao que você acha que tem que acontecer para você conseguir tal coisa ou para você evitar que tal coisa aconteça. Ou seja, você não enxerga como você tendo que mudar e se adaptar à realidade. Você enxerga como não. A realidade que tem que mudar e se adaptar a mim para que aquele cenário lá não aconteça. Tá vendo como o jogo é totalmente o contrário? E que o que você tá tentando fazer é impossível e você tá fadado ao fracasso, você tá fadado a uma vida em que você vai estar constantemente correndo atrás do próprio rabo e ficando chateada e frustrada consigo mesma por não conseguir controlar as coisas que são incontroláveis dentro das mudanças da vida e que, na verdade, você não sabe, no final das contas, quando você é bem sincera com você mesma, você percebe que você não sabe nem pra quê e por que você tá fazendo aquilo, porque você não tá sendo movida a nenhuma meta de verdade, você só tá sendo movida ao seu medo de que alguma coisa aconteça e a uma contenção de possíveis danos. Isso é o controle no sentido negativo dele. E é aí que eu volto para aquela questão daqueles comportamentos obsessivos, quando você tá tentando controlar tudo porque você quer evitar que tal cenário aconteça ou simplesmente porque você não aceita que a realidade está se transformando e que você precisaria se adaptar a essas novas realidades. Você quer forçar que a realidade se adapte a você. Aí é quando você faz o quê? Tapa os olhos, finge que você não tá vendo nada daquelas coisas que você sabe que você não pode controlar e você tem muito medo disso exatamente porque você sabe que você não pode controlar. E aí você escolhe um ponto específico da sua vida em que é mais fácil você ter controle sobre e você vai ficar só focando naquilo o tempo inteiro. O meu maior exemplo pessoal, que se você já escuta os outros episódios ou se você já me segue há mais tempo no Instagram, menina, esqueci de me apresentar. Sei lá, 20 minutos já de podcast, esqueci de me apresentar. Vamos me apresentar agora, tá bom? E aí a gente volta
pra linha de raciocínio. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok Be Happy Lu, aonde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Agora, voltando à linha de raciocínio, o que eu tava falando aqui, se você já escutou os outros episódios desse podcast, ou se você me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram, você sabe que eu tenho um histórico de muitos e muitos anos de um transtorno alimentar. E por muito tempo eu não sabia que o meu transtorno alimentar era exatamente isso. Era um comportamento obsessivo de necessidade de controle, porque todas as outras coisas da minha vida estavam completamente fora do meu controle, ou eu sentia que era assim. Então, faz muito sentido, por exemplo, pessoas que têm transtornos alimentares começarem a ter transtornos alimentares ali no final da adolescência, ou então na adolescência e no início da vida adulta, porque é uma fase em que tem 1 milhão de transformações acontecendo ao mesmo tempo, a realidade parece que muda a cada semana, parece que tudo se reinventa, é uma vida nova e a gente tem que estar com um jogo de cintura muito grande em tentar se adaptar a tudo aquilo, e a gente se sente extremamente vulnerável, a gente acaba se sentindo exposto, vulnerável e com medo do que vai acontecer, e aí a gente olha para um aspecto e fala: olha, tudo bem, eu não posso controlar o futuro, eu não posso controlar como que vai ser a minha carreira, onde que eu vou estar morando, se eu vou estar recebendo um bom salário ou não, se eu vou achar um parceiro legal ou não. Eu não posso controlar nada disso, mas eu posso controlar o que eu como, quando eu como, quanto eu como. E aí é muito fácil se distrair em querer ter um corpo ideal que no fundo a gente sabe que nunca vai chegar, ele nunca existe. E não é sobre ter necessariamente o corpo ideal, é sobre simplesmente poder controlar alguma coisa quando todo o resto foge do controle. A pior fase do meu transtorno alimentar foi quando eu me mudei para os Estados Unidos. E hoje em dia eu enxergo que faz todo sentido. É claro que foi quando eu estava ali no início dos meus 20 anos e eu saí da onde eu morava, eu saí de perto dos meus pais, da minha família, dos meus amigos, da minha cultura, e eu fui para um lugar totalmente desconhecido, um lugar em que eu tive que reaprender a ser quem eu era dentro de um ambiente culturalmente diferente, um idioma diferente. Eu tinha acabado de me formar da faculdade, então eu não tinha certeza nenhuma. Não tinha a menor ideia do que eu ia fazer exatamente depois que eu tinha terminado de me formar. Eu estava começando um relacionamento que eu também não tinha a menor ideia se ia dar certo ou não. Tinha tanta coisa que eu não sabia, mas o que eu sabia era o que estava no meu prato. O que eu sabia era a quantidade de carboidratos que tinha numa banana e o que aquela quantidade de carboidratos podia possivelmente fazer no meu corpo e como retirar aquela quantidade do meu corpo poderia me resultar em perder 1 quilo na balança. E virava um processo matemático, metódico. E aqui vai um disclaimer: se você tem uma relação complicada com a comida, se você tem comportamentos transtornados na hora de comer, ou você tem um transtorno alimentar, procure ajuda. Tem tratamento, você pode e deve sair desse tipo de situação. Tem um episódio inteiro que eu falo sobre isso, é o episódio 13, a guerra contra a balança, então você pode inclusive até pausar esse episódio se você acha que você precisa ouvir mais sobre o assunto, escutar ele e depois voltar pra cá. Mas, no geral, o que eu tava dizendo sobre o meu transtorno alimentar e a minha necessidade de controle é que era uma fase da minha vida em que tudo fugia do meu controle, menos aquilo que eu colocava pra dentro do meu corpo e como que aquilo resultava na minha figura. E virou um vício de o quão magra eu poderia ficar. E virou essa obsessão. E isso daí vai variar de pessoa para pessoa, e isso pode se manifestar em outros tipos de vício, porque um transtorno alimentar é um vício, de certa maneira, mas pode ser com relação a vício, álcool, drogas, compras, sexo, o que quer que seja, é aquele comportamento obsessivo em uma coisa específica para poder apagar o fato de que você não sente que você tem controle sobre as outras coisas. E até olhando em meios, entre aspas, mais simples, diluídos, você pode encontrar esse comportamento obsessivo com o seu trabalho. Você é uma pessoa viciada em trabalhar, você trabalha da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você transformou o seu trabalho na sua personalidade, você é aquele workaholic que você bate no peito e você fala: eu sou workaholic, como se fosse muito legal você não ter nenhum tipo de qualidade de vida fora do seu trabalho, como se fosse muito saudável você acordar às 7 e dormir 3 horas da manhã trabalhando o tempo inteiro, sem beber um copo d'água, sem fazer uma unidade de atividade física, sem encontrar pessoas, sem ver pessoas, porque você está trabalhando o tempo inteiro, porque você tem essa obsessão ali, você sabe que é um lugar que você pode controlar as coisas, que é dentro do seu trabalho. Isso também não é legal. E aí, como eu já falei no início do episódio, relacionamentos também podem vir esse comportamento obsessivo com relação ao seu parceiro, ou
Em outros casos, quando você nem tem, na verdade, um relacionamento, mas você tem a possibilidade de um relacionamento, os famosos contatinhos, em que você fica obcecada com os contatinhos e com a possibilidade de um relacionamento, você cria uma grande fanfic na sua cabeça, você fica cheia de expectativas com relação àquela pessoa e você fica obcecada naquela pessoa, porque ali é uma grande distração para as outras coisas na sua vida que você sabe que precisam ser trabalhadas dentro de você ou em outras áreas e você não faz isso. Eu recentemente conversei com uma amiga e foi um grande puxão de orelha, ela veio pedir conselhos com relação a um cara novo que ela estava vendo e, assim, eu fiquei até me sentindo um pouco mal depois, assim, dos áudios que eu mandei de volta pra ela, mas ela também entendeu de onde que eu tava vindo e do que eu tava querendo dizer com tudo aquilo, em que eu falei pra ela que ela tava inventando tudo na cabeça dela, que ela criou um grande relacionamento na cabeça dela, ela estava obcecada por um cara que claramente não tá nem aí pra ela. É aquele caso do tipo, o cara manda uma mensagem falando, vamos sair na sexta, isso na segunda-feira. Aí fica a semana inteira sem falar nada, sem abrir a boca, sem responder uma mensagem. Aí, sexta-feira, 10 horas da noite, quando vocês já tinham falado que iam se encontrar teoricamente às 8, ele finalmente dá um sinal de vida dizendo alguma coisa do tipo, tô na sua área, bora se ver? O cara não se dá o trabalho de escrever uma frase completa. É tipo, anjo, ele não faz questão de te ver. Ele só quer te encontrar porque é conveniente pra ele. Porque provavelmente ele saiu com os amigos dele e ele esperava que fosse conseguir um outro contatinho ali, uma outra menininha ali no lugar que ele tava. Ele não conseguiu aquilo, aí ele lembra, putz, é verdade, não tinha falado com ela. Vou dar uma mensagem aí. E ela se prende naquilo dali e ela fica obcecadamente tentando ler nas entrelinhas um sinal de que possivelmente, na verdade, ele gosta de mim e, na verdade, ele quer estar comigo quando, na verdade, não tem nada, porque ela não está obcecada pela pessoa, ela está obcecada pelo controle de tentar controlar aquela situação. Não é nem controle, ela está obcecada por tentar controlar aquela situação. E isso, obviamente, não é saudável. Isso não tem nada a ver com viver a vida tentando se planejar e tentando fazer as coisas que estão dentro do seu controle para conseguir ter uma boa qualidade de vida. Isso é só você se distraindo das coisas que te assustam e das coisas que você precisa trabalhar dentro de você, obcecando com alguma outra coisa. Então, quando a gente está muito obcecada com uma coisa específica e tá beirando níveis que não são legais, e eu, por exemplo, eu sei que eu tenho esse tipo de comportamento mais obsessivo com essas coisas, eu sempre tenho que me policiar. Então, até, por exemplo, com hobbies, com a minha corrida, por exemplo, eu comecei a perceber que eu tava começando a entrar numa vibe meio obcecada dentro dos meus objetivos e sei lá, cara, olhando a corrida e a minha performance na corrida como se eu fosse uma atleta profissional, como se eu ganhasse meu dinheiro fazendo isso, como se toda a minha validação enquanto pessoa tivesse atrelada a em quanto tempo eu vou correr uma maratona, sei lá. E agora eu consigo ver que tava começando a querer entrar num território que eu não quero entrar. Eu não quero dar esse peso todo. Eu falei sobre o significado das coisas em um episódio há pouco tempo atrás. Eu não quero dar um peso pesado pra corrida. Então, eu tô desapegando desse controle obsessivo com relação aos números das minhas performances em todos os treinos e em todas as provas e simplesmente voltando a olhar para a corrida pelo que ela é na minha vida, que é uma coisa que eu amo, que me traz qualidade de vida física, mental, que me trouxe amigos. Então eu tô tentando mudar de novo ali esse foco. Mas, enfim, existem esses tipos aí de comportamentos obcecados, você pode olhar dentro da sua vida se você tá fazendo alguma coisa deles ali e como que você pode reajustar isso. Agora, o que é o controle saudável? Controle saudável é aquilo que a gente conversou antes, que é sobre a questão de planejamento. Eu aprendi sobre isso na terapia, em que a gente começou a conversar sobre olhar para uma situação que me assusta, que me deixa muito estressada, muito nervosa, porque eu vejo todas as minhas ansiedades gritando ali das coisas que eu não posso controlar. E ao invés de focar nesse medo e tentar ficar forçando a minha realidade olhando para esse medo, é olhar para o cenário e falar, ok, dentro desse cenário, o que está sob o meu controle que pode amenizar o meu medo e, mais importante que isso, que pode me mover na direção que eu quero. Então, é muito mais não ficar olhando para a parte do medo, que muitas das vezes é irracional, e olhar para onde eu quero ir. Então, o que eu posso fazer dentro desse cenário que está sob o meu controle que vai me levar na direção que eu quero ir. Então, o controle saudável ele tem a ver com você desapegar
dos seus medos e se mover com coragem na direção dos objetivos que você de fato quer viver. Entender que você vai ter que ficar o tempo todo mudando e se readaptando e encontrando novos meios e soluções para lidar com as novas realidades da nossa vida. Porque nós, seres humanos, o que diferencia nós, seres humanos, dos outros animais é que, eu já falei disso em algum outro episódio, primeiro que a gente tem essa capacidade de criar histórias e dar significado às coisas, mas a gente tem uma capacidade muito mais avançada do que qualquer outra espécie de solucionar problemas. Se até os animais solucionam os problemas dele lá na vida deles na savana, nas florestas e etc, né? Com relação à comida e procriação, como é que a gente não vai resolver os nossos problemas? A gente tem toda a capacidade de resolver os nossos problemas. Então, é realmente começar a olhar dentro de um cenário quais são as coisas que eu posso fazer para amenizar aquele problema. E aí, um exemplo que eu posso dar é até dentro dos relacionamentos. Ao invés de você ficar o tempo inteiro tentando controlar aquela pessoa e todos os passos daquela pessoa, entender aonde ela tá, com quem ela tá, e mandando mensagem e ficando obcecada na possibilidade de que ela talvez possa te trair algum dia, o que, disclaimer aqui, já vou dar o spoiler pra você. Se ela é uma pessoa que quer te trair, ela vai te trair independente do seu comportamento, porque não tem a ver com você, tem a ver com ela. Então, assim, você pode ser a pessoa mais maluca do mundo ali, tentando controlar cada passo, ou você pode ser a pessoa mais centrada. Dos dois jeitos vai acontecer se a outra pessoa quiser que isso aconteça. Só queria deixar esse adendo aí pra você, tá? Mas voltando ao assunto, ao invés de você ficar tentando controlar tudo dentro daquele relacionamento, você pode, né, regar o jardim. Então, você pode ser uma parceira ou um parceiro que apoia, que tá junto, que confia, que arranja programas legais para fazerem juntos e que entende a necessidade do outro de ter a sua própria individualidade e percebe que você precisa da sua individualidade também. Então, às vezes, o seu problema é que, mas o meu parceiro toda terça-feira tem que ir no futebol com os amigos. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso uma falta de consideração. Eu queria ele aqui comigo pra gente ver a nossa série no Netflix, mas toda terça-feira à noite ele tem que ir lá com os amigos jogar futebol. E se você, ao invés de ficar tentando controlar esse tipo de situação, porque, né, faz parte da realidade dele e da individualidade dele, e tudo bem isso, você procurar, talvez, alguma coisa pra você fazer com seus amigos na terça-feira. Terça-feira pode virar o dia da aula de cerâmica, pode virar o dia que vocês vão correr juntas, pode virar o dia que vocês vão pro bar juntas, pode ser o dia que você recebe seus amigos na sua casa pra assistir aquela série, você assiste a série com elas e não com ele. Tá vendo como é que a gente vai modulando aqui o nosso controle, o que a gente pode fazer dentro de cada cenário? Isso é um planejamento saudável, isso é um controle saudável. E aí eu volto ao que eu falei no início do episódio, que por mais que a gente tente controlar as coisas da nossa vida, as coisas mais monumentais que acontecem com a gente acontecem nos momentos em que a gente não tá controlando. Eu tentei controlar todos os meus passos na faculdade, queria terminar a minha faculdade em 4 anos, e aí eu vou fazer o meu mestrado em diplomacia, eu vou fazer um mestrado na Europa, eu vou fazer isso, eu tinha todo um plano traçado e eu ficava tentando ali obcecadamente controlar tudo. Acabou que num momento em que eu dei uma desapegada, decidi fazer um intercâmbio já no último ano da faculdade. Eu conheci a pessoa que é o meu marido e toda a minha vida virou de cabeça pra baixo e mudou totalmente. E por mais que eu tivesse tido a coragem de tentar explorar essa nova realidade, porque eu tive essa coragem, eu embarquei nessa, eu também perdi muito tempo dentro dessa realidade, no início dela, tentando controlar absolutamente todos os aspectos da minha vida e tentando forçar com que a realidade fosse de um jeito, simplesmente porque eu tinha muita dificuldade e medo do que poderia acontecer dali pra frente, já que eu tava num lugar totalmente desconhecido. Poderia ter lidado com isso de maneira muito melhor, por exemplo. E até hoje o que eu vejo é que por mais que eu tente ficar controlando tudo, a minha vida muda o tempo inteiro e muitas das vezes eu sinto que eu não tenho controle sobre as mudanças e só o que eu posso fazer é me readaptar aos novos cenários e ter confiança em mim mesma de que eu sou capaz de me virar em novos cenários. Eu acho que desapegar do controle é você perceber que você tem sim capacidade e que você pode ter essa confiança dentro de si mesma, confiar um pouquinho mais no seu taco, de que você vai conseguir solucionar os problemas à medida que eles vêm, que você vai conseguir se adaptar e readaptar a novas realidades e que você vai sobreviver a todas elas. Às vezes a gente perde muito tempo tentando controlar tudo o tempo todo e aí acontece uma coisa como essa tragédia nas chuvas no sul e a gente percebe o quão pequeno e o quão quase que irrelevante as nossas escolhas têm dentro de um cenário que é muito maior do que a gente. Então, terminando esse episódio, antes de terminar esse episódio, eu quero te dizer das coisas que você pode fazer que estão sob o seu controle com relação às chuvas no sul, sendo uma pessoa que não está no estado e que pode ajudar.
porque essa é a hora do controle saudável. A gente pode ficar perdendo todo o nosso tempo e energia só reclamando, falando dos governantes que não fizeram nada para melhorar esse tipo de política pública, mas a verdade é que o que a gente pode fazer com relação aos governantes vai acontecer no final do ano, quando tiverem as novas eleições municipais, e vai acontecer nas próprias eleições. E entre as eleições, o que você pode fazer é começar a ir mais nas assembleias, escutar mais e ler mais sobre as políticas públicas e pressionar os governantes em épocas de normalidade e ver quais são os tipos de projetos de leis que estão sendo passados ou vetados e o quanto isso pode ou não impactar, por exemplo, no nosso ambiente. Isso você pode fazer agora dentro do seu estado, dentro da sua cidade. O que o seu estado, o que o seu prefeito, o que o seu governador está fazendo dentro da sua região para evitar que algum tipo de catástrofe semelhante a essa possa acontecer aonde você mora. Isso é uma coisa que você pode fazer. Mas mais importante do que isso que a gente precisa fazer agora, nesse exato momento, ao invés de ficar tomando todo o nosso tempo, a nossa energia, tentando apontar o dedo e tentando controlar coisas que já saíram totalmente do controle, a gente pode ajudar. A gente pode ajudar as pessoas que estão ali no sul. Você pode passar Pix para vários lugares de confiança. Eu estou deixando vários links aqui na descrição desse episódio de projetos de pessoas privadas que estão ali na linha de frente, que estão levando água, que estão levando roupas, alimentos, que estão ainda buscando pessoas. O resgate ainda é muito importante. Então, talvez você tenha medo de simplesmente dar um dinheiro ali para o estado do Rio Grande do Sul, do governo, porque você acha que esse dinheiro não vai parar nas mãos certas e, infelizmente, é o tipo de coisa que a gente passa no Brasil enquanto brasileiro. Eu vi isso primeiro mão em Petrópolis. Tudo bem, tem pessoas muito sérias que estão ali na linha de frente e que estão fazendo o possível. E se você não quer mandar para essas causas tão grandes, você pode olhar também para ONGs específicas e causas específicas. Tem muita gente ainda muito empenhada em resgate de animais, a abrigar pessoas com deficiências físicas, deficiências psicológicas. Então você pode procurar isso também e doar para esse tipo de pessoa específica, para causas específicas. Todo tipo de ajuda é necessário. Ai, Lu, mas eu só tenho R$1. Doa R$1. Porque R$1 vezes 20 mil é 20 mil reais. Então doa R$1 só que você pode. Se você não pode doar nada, olha no que você tem no guarda-roupa e doe. Mas pelo amor de Deus, gente, não é pra ficar doando sapato, saia de paetê, blusinha de night, só porque você não quer ter essas coisas. Não é pra você desfazer as coisas. É pra você doar as coisas que são necessárias para as pessoas que estão lá e que estão passando frio. A temperatura tá caindo, as pessoas estão tendo hipotermia. Então, é procurar casaco, é procurar calça, cobertor, meias, coisas semi-novas ainda. Não é para dar um negócio que tá esfarelando, a calcinha velha com 3 buracos. Vamos ter um pouquinho mais de discernimento. Na hora de colocar as coisas juntas para doação, outra coisa que você pode fazer que está sob seu controle é etiquetar todas as coisas para facilitar as pessoas que estão lá e que estão trabalhando como voluntários na hora de abrir e colocar cada coisa no seu devido lugar. E para as pessoas que estão no sul agora, que estão sofrendo com isso, que perderam suas casas ou que perderam parentes, tem pessoas desaparecidas que estão trabalhando como voluntários na linha de frente. Tome conta de você também. Lembra de cuidar de você, de botar aquela máscara de oxigênio em você antes de tentar colocar a máscara no outro. Porque se você não estiver funcionando, dificilmente você vai poder ajudar o outro. Dificilmente você vai poder controlar qualquer tipo de coisa. Você está vivendo uma realidade que é totalmente fora do seu controle. O que você pode controlar é a maneira como você cuida de você mesmo e como que você consegue aparecer para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Porque eu sei que você está passando por uma fase muito vulnerável, muito difícil. É uma dor que eu não sei mensurar, que eu não sei explicar, que eu não sei nem sentir. Mesmo tendo passado por situações semelhantes dentro da minha cidade, eu ainda acho que não se compara. Não quero ficar medindo tragédias e medindo dores, não é sobre isso aqui. O que eu sei é que o que você está passando agora, você tem o direito de sentir tudo o que você está sentindo. Você tem o direito de se permitir sentir dor, raiva, tristeza, frustração. Você tem direito a sentir esse luto, todas as fases desse luto. E o que você pode olhar dentro dessa situação e pensar o que está sob o meu controle que eu posso fazer para tornar as coisas um pouco melhor, é se permitir sentir, é se permitir estar em luto, é se permitir sentir as suas emoções, é cuidar de você, é olhar para aqueles que estão próximos ao redor de você e oferecer nem que seja um ombro amigo, uma palavra amiga e saber que passa. Eu sei que parece muito leviano isso e muito superficial falar isso, mas passa. Vai passar. E a outra qualidade maravilhosa do ser humano é que a gente tem uma resiliência incrível. A gente tem um poder excepcional de seguir em frente.
e você vai conseguir seguir em frente. O Sul vai seguir em frente, o Sul vai se reerguer, o resto do Brasil está com o pessoal do Sul. No que eu posso fazer da minha parte, tô deixando todos os links aqui de todos os tipos de doação dentro do Brasil. Se você mora fora do Brasil, como você pode doar fora do Brasil. E vai passar, vai passar. Cuide de você antes. Lembre-se de que as chuvas não estão sob seu controle, que o descaso dos governantes que causaram o que aconteceu até agora, nesse momento atual, não está sob seu controle. O que você pode fazer que está sob seu controle é ajudar. Se ajudar, caso você seja uma das vítimas, e ajudar as pessoas que estão ao seu redor, e principalmente para todas as pessoas que não estão lá, que estão em outras regiões do Brasil, o que você pode fazer agora é ajudar. Então, todos os links aqui de ajuda estão na descrição. E antes da gente terminar esse episódio, já que a gente sempre faz a nossa perguntinha, eu vou deixar aqui sim, quero que você pegue o seu caderno, a sua caneta, o seu cafezinho e anote a seguinte pergunta sobre controle. O que aconteceria se eu decidisse não tentar controlar tudo na minha vida? E aí eu quero que você escreva um cenário realista, tá? O que aconteceria? Você pode colocar o pior cenário, mas você pode também colocar o melhor cenário. E aí dentro desse cenário, depois de escrever tudo, eu quero que você olhe e escreva o que dentro desse cenário você pode de fato controlar de maneira saudável. O que aconteceria se você abrisse mão do controle de tudo na sua vida? Você vai reparar que provavelmente nada de ruim de fato vai acontecer e que provavelmente você vai receber, na verdade, muitas surpresas. Quando a gente abre mão daquele controle excessivo, a gente se abre ao desconhecido. Quando a gente se abre ao desconhecido, a gente também se abre ao novo. Novas oportunidades, novas pessoas, novos acontecimentos, novo tudo. Eu não estaria onde eu tô agora, voltando a morar no Rio de Janeiro, se eu não tivesse conseguido desapegar um pouco daquele meu controle excessivo e aceitado abraçar o desconhecido, começando o meu próprio negócio, me propondo a voltar pra cá e ver onde as coisas vão dar. E eu tenho medo de dar errado, mas eu tenho mais medo ainda de não tentar ver o que vai acontecer. E pra isso, eu preciso desapegar do meu controle. Então é isso, espero que você tenha gostado desse episódio. Lembre-se de cuidar de você, de cuidar dos seus, de planejar ao invés de tentar controlar. Até semana que vem. Beijo e luz. Tchau!